Pessoal, hoje é dia 8, eu quero ler uns trechinhos do livro Ressurreição e a Vida Eterna. É agora a nossa realidade. Olha o cachorro me chamando para brincar. É agora a nossa realidade, que ele fala sobre o número 8. Como hoje é dia 8, eu achei interessante trazer aqui. Então, ele está fazendo uma análise lá de uma ressuscitação e ele fala do número 8 que apareceu nessa ressuscitação lá, numa visão de uma pessoa. E ele fala: nós usaremos o fato de que qualquer objeto, nesse caso o número 8, sempre tem uma reflexão na área de informação. Ou seja, qualquer coisa que a gente perceba, o mundo está aí, é gigantesco, mas a gente passa pelas coisas e percebe algumas coisas, outras não. Porque a nossa alma está conversando com aquelas coisas, com aqueles objetos, com aquela situação. Então, por exemplo, no curso da Marina Moroschina, ela conta que ela dá um exemplo, que a pessoa está correndo, vai encontrar com uma outra pessoa. Aí ela está correndo, chega atrasada e a outra pessoa pergunta: oi, você reparou se a farmácia está aberta? Aí ela vai falar: não reparei nada não, eu estava com pressa correndo, não reparei nada. Mas ela também pode falar: é, sim, tá, porque eu sei que algumas pessoas estavam na porta. Eu não observei a farmácia, mas eu vi que tinha algumas pessoas na porta que iam entrar. Ela está aberta. Ou seja, depende de cada um. Eu já contei um caso aqui que eu estava com uma amiga no sinal e do nosso lado uma motocicleta. E ela louca com a motocicleta e eu com as pessoas em cima. Eu, então, assim, eu vi como que a menina estava, me deu a impressão que ela estava chorando. Agora eu não vou lembrar se ela estava com capacete, mas eu lembro que eu fiquei observando, eu acho que não estava com capacete, e eu fiquei olhando para os dois, para a circunstância, que é o que me chama a atenção. E quando o sinal abriu, ela perguntou para mim: você viu que moto linda? E eu pensei: moto? Que moto? Não, tá, pode ser que era uma moto, porque eu vi a cabeça dos dois muito nitidamente, mas não percebi a moto. Como que na mesma situação, a alma das pessoas chamam a atenção para coisas diferentes. Por isso que a gente faz os exercícios e vê a essência daquilo para nós. E mesmo a essência daquilo para nós pode mudar muito. Aquela árvore ali, se eu estou em cima da escada, ela tem outra perspectiva para mim. Eu vejo ela de outro ângulo. Se eu estou do outro lado ali, eu vou aqui, ó, só de fazer isso. Só de fazer isso, olha como que muda a perspectiva. Então, cada lugar que eu olho já é um significado diferente que dá para mim. É dinâmico, é múltiplo, é infinito. A gente tem um pouco de medo dessas coisas. A gente queria as coisas bem certinhas, isso é isso, aquilo é aquilo, porque como se desse segurança para a gente o certinho, e não é. É exatamente a fluidez, o movimento que dá segurança para a gente. Então ele fala: qualquer objeto sempre tem uma reflexão na nossa área de informação. Consequentemente, a estrutura do controle informativo, o controle informativo é a nossa pilotagem. Ele chama de controle, e muitas vezes a gente usa a palavra controle, muitas vezes usa a palavra pilotagem. Eu prefiro a palavra pilotagem porque o controle dá a sensação que eu quero controlar alguém, controlar uma situação específica. Não, o controle, no caso dele, é controlar a minha vida, é controlar a minha energia, é controlar a minha sintonia com o Criador. Mas é difícil, eu acho, que essa palavra controle, ela traz: eu vou controlar alguém vai me controlar. Então eu prefiro pilotar. Então, consequentemente, a estrutura do controle informativo, e ele é o controle exato, o 8 é o controle exato. Há sempre um princípio de duplicidade. 4 multiplicado por 2 são 8. Então, o 8 tem 2 significados. E se virarmos o 8, ele se torna infinito. Isso significa que no tempo e espaço ocorre mudança. E eu gosto muito dessa pilotagem. A pilotagem que eu aprendi era só o número 8. Você põe norma, a norma do Criador,
e embaixo você põe o que... E quando eu aprendi assim, você faz uma meta. Ah, eu quero falar alemão fluentemente. Então eu coloco aqui, primeiro, pesquisar livros. Segundo, comprar os livros ou entrar em contato com pessoas, professores, estudar e falar. Então era assim que eu aprendi. Esses itens assim, e a gente vai colocando ali. Eu fui modificando, porque a gente é para modificar, é para ser criativo e dinâmico. Então eu comecei a colocar tudo. O que é negativo, o que é positivo, e depois eu comecei a fazer assim, em quantidade. Porque aqui ele me dá uma noção da realidade à volta. Então eu vou colocando tudo que eu quero normalizar, ou materializar, ou harmonizar, ou os sentimentos que eu estou sentindo, eu vou colocando tudo aqui dentro. E aí, ao invés de só pensar, ao invés de só sentir ou escrever uma lista num papel qualquer, eu já estou colocando nessa dimensão do infinito, através do número 8. E depois, com o tempo, com o treino, atualmente eu estou muito treinada. Eu faço e eu quero pensar numa situação, eu já uso esse papel e já coloco toda a situação ali e clareia muito rápido, porque eu já treinei. E eu consigo ver os elementos secundários, os elementos invisíveis até então, e o que está sustentando aquilo ali, porque a gente fica muito no foco do elemento principal, né? Igual aquela árvore ali. A gente olha para a árvore, mas a gente treina com esses exercícios a olhar o chão, o cimento, o ar, a terra, como que ela tá. Quem vai lá, o Jack vai lá e faz buraco ali, os ratos vão lá e fazem buraco ali, ele vai atrás do rato, essa coisa toda. Então a gente vai vendo a circunstância. Então é isso, é muito bom, é muito simples e muito poderoso, porque a gente dá a dimensão correta para o que a gente está pensando, sentindo ou querendo. A gente dá a dimensão da eternidade. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.